Eu fui derrotado pelo presidente Jarbas Lima na eleição. A minha primeira eleição foi contra o presidente Jarbas Lima. E o Jarbas ganhou. E ele ganhou, né? Ganhou, aí era uma eleição dentro do conselho, aí o meu grupo se preparou adequadamente, fizemos planejamento estratégico, tudo que é planejado, no fim, acaba vingando e dando certo. Então, planejamos, nos preparamos, e aí teve a primeira eleição perante o associado. E aí nós vencemos, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Ah, então na tua primeira que tu acaba perdendo é a que ganha o Jarbas Lima. Sim. E aí ele renuncia. E aí tem outra eleição, isso eu confesso que eu não lembro qual foi o... Aí tem uma eleição onde o vice-presidente do presidente Jarbas Lima, que era o Fernando Miranda, concorre contra Emílio Perondi e vence a eleição e conclui o mandato. Tu lembra disso aí, Diogo? Lembro. Que o Perondi era o... Lembro, era um dos candidatos. Eu lembro que quando a gente sempre falou com o presidente Fernando Carvalho, porque o presidente Fernando Carvalho ele assume e aí ele faz uma concertação, que é uma palavra bonita, assim, que vários grupos políticos se acomodam ali e aí o Inter fica durante muito tempo com vários movimentos representados na direção, quer dizer, para a briga. E o presidente, me corrige, presidente, sempre defendeu a tese de que no caso do Inter, se tu não tiver pacificação, o clube não ganha. Outros clubes conseguem viver com oposição, com briga. Tem o Flamengo aí agora, mudou o presidente. Palmeiras, que Palmeiras. eu vi de perto, meu E Deus, consegue um vencer, horror. mas que no Inter era quase impossível. Nós tínhamos uma colocação de campanha, pacificação e inclusão. Né? Nós tínhamos que pacificar o clube e incluir pessoas. Pacificação e inclusão. Isso é que nós... Esse era o slogan. Era o nosso slogan. Né? E foi dando certo, foi dando certo. Num primeiro momento, muita gente participou, né, já na eleição. Num segundo ano, nosso primeiro ano foi terrível, né? Nosso primeiro ano, de 2002, a gente quase caiu. Ah, é aquele ano do Paysandu na última rodada? Exatamente, terminamos em Belém. E aí, nesse momento, a oposição, que era o Inter 2000, cindiu, né? Ficou metade do Inter 2000 como oposição e outra metade, né, nós conseguimos trazer para dentro da gestão. O Luiz César Souto de Moura era o líder desse segmento, e ele passou a fazer parte da gestão e nos ajudou muito, né? Foi essencial para que nós tivéssemos o crescimento, e as coisas aconteceram a partir dali com pacificação. Aí a oposição reduziu-se e nós ficamos num bloco, mesmo num primeiro ano terrível, repito, terrível, mas com conceitos, com ideia, com planejamento, né? Já tendo uma outra visão em termos de questão financeira, de aproveitamento de categoria de base, de aproveitamento de jogadores mais experientes, contratados, sem muito custo. Né? Isso foi dando certo e as coisas começaram a acontecer. Tem um livro que a gente sempre recomenda, né, Diogo, Vini, Keck, que é o livro do Soriano, que é A Bola Não Entra por Acaso, que o título já é maravilhoso, né? A Bola Não Entra por Acaso. Mas naquela tarde, lá em Belém do Pará, se ela entra, nada tinha acontecido. Talvez você não estivesse aqui. Não, ela entrou... Não, digo se a bola do Paysandu entra. Ou se a do Inter não entra. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. O Van Dijk teve a chance... Van Dijk era um centroavante, né? Depois virou presidente. Verdade que o senhor tomou um remédio naquele dia, presidente? Vários. Mas por quê? Não naquele dia, na semana. Ah, na semana? Foi um coquetel. Foi um dos piores momentos, né? Foi um dos piores imagino. momentos. Porque realmente, né, imagina, um primeiro ano de gestão, o Inter não havia sido rebaixado, e ser rebaixado, né, com toda aquela expectativa criada, nós fomos o primeiro grupo político que se elegeu perante o associado, né, e realmente seria terrível. Né? É significativo. Então foi um alívio, também por tudo que se fez, né, pelo clube, né, o clube não poderia passar por um momento daqueles, né, ali. Mas muitas coisas, nós erramos muito, né? Mas também... O que ficou marcado para o senhor? Olha, depois disso aqui eu não vou repetir isso aqui, na contratação de jogadores, sei lá, olha, isso aqui eu não vou fazer mais. Não, o que aconteceu, Diogo? Tu te lembra bem, né? Nós vivíamos uma transição legislativa. Naquele momento, acabou a lei do passe, e o vínculo passou a ser contratual. Qual foi o nosso grande erro? Grande erro. Fazer contratos por um ano. Nós fizemos contrato por um ano, porque... Como a gestão anterior, os contratos terminaram, a maioria dos jogadores terminou, então nós tivemos que contratar muitos jogadores. E ao contratar muitos jogadores, nós contratamos atletas por apenas um ano. Quando tu contrata um jogador por um ano, em setembro ele começa a pensar o que ele vai fazer. A cabeça dele não está A cabeça dele não está mais no vestiário. Né? Então, além disso, nós tínhamos um salário atrasado, contando todos os detalhes. Né? Os jogadores com salário atrasado, com contratos a terminar, passavam a pensar no que fariam no próximo ano e desfoca, sai do contexto.
sai daquele objetivo de... Nós chegamos a estar em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. No mesmo que quase caiu. No mesmo que quase caiu. A partir de um determinado momento, a coisa começou a degringolar, e degringolou, e chegou na última rodada. Né? Então, o grande erro foi esse. Né? Contratos por um ano, jogadores que não se vinculam à ideia do clube, à ideia do projeto do clube, e passaram a se vincular no ano seguinte, que aí nós começamos a fazer contrato por 3 anos. Qual era o receio no primeiro ano? Que não se sabia se o jogador ia dar certo ou não. Então, tu não pode assumir um contrato. Na época, 50 mil, né? Era 50 mil o maior salário. Pagar 50 mil por 4, 5 anos e o jogador não dá certo. Então, se criou, então, a partir do 2º ano, o contrato de produtividade. Então, tu paga o jogador pela produtividade. Ele tem um mínimo, né? Isso foi uma metodologia que o Inter criou. Tu tem um mínimo de 5 mil, 8 mil, 10 mil e ganha por jogo. Se ele jogar 10 jogos, aumenta 5 mil. Se ele jogar 30 jogos, aumenta mais 5 mil. Aí ele vai chegar nos 50 mil iniciais, mas contratualmente tu não compromete o clube demasiadamente por 3 anos. E qual foi o primeiro jogador contratado sob essas condições aí? Ponta de lança desse projeto diferente. Nós contratamos naquele 2º ano Sangalete, nós contratamos zagueiro que foi extremamente importante. O Muricy jogava com 3 zagueiros no começo, né? O Muricy, mas ele jogava de zagueiro, jogava também. De volante e era líder, né? Que era o que nós precisávamos. O Vinícius zagueiro, também foi contratado por um prazo longo. O Vinícius fez o gol no primeiro Grenal que nós vencemos, depois de 3 anos e meio, foi o gol do Vinícius. Daniel Carvalho aqui, né? O Vinícius fez o gol. Então, são coisas que começaram a acontecer por essa metodologia nova que a gente criou, esse ambiente novo que a gente criou. Aí o Fernando lembra alguma coisa muito importante, foi a mudança da lei, né? É nessa mudança da lei, por exemplo, que o lado da Keck perde o Ronaldinho. E esse perde é um perde mesmo, porque o dinheiro que acabou ganhando... Não existe o Ronaldinho custar aquele dinheiro, né? Exato. Porque o Grêmio, entre outras coisas, né, falando o português bem claro aqui, o Grêmio não acreditou que a lei pegaria, que é uma coisa tipicamente brasileira. E mais do que isso, antes, a gente sempre conta essa história. A gente lá na 0 Hora, quando entrou o ex-presidente Fábio Albino, a gente fez uma entrevista com ele, o presidente Fernando Carvalho, uma entrevista grande. E tinha virado da Lei Pelé, e eu lembro que ali o Grêmio entendeu que o Grêmio não sabia o que fazer na virada da lei, em termos de como aproveitar a base. Talvez fosse mais negócio pegar jogadores assim de idade no meio da formação e contratado porque não sabia se podia investir, aí assina o contrato, aí não tem garantias de que vai funcionar, daqui a pouco ia investir e não ia ter o retorno. E o Flávio Albino, ele não sabia o que fazer. Mas não era o Guerreiro quando o Grêmio perde o Ronaldinho? Não, o Ronaldinho sim, mas eu digo quando a gente estava discutindo a lei. Um ano depois, né? Um ano depois, a gente estava discutindo o que fazer com a nova lei. E aí, eu me lembro que o presidente Fernando Carvalho disse o seguinte, que não ao contrário, agora que tem que investir na base. Porque agora tu tem que pegar o guri lá com 8, 9 anos, vim com ele quando ele chega com 16 anos. É nesse aqui que eu vou apostar. E aí começam a surgir jogadores com esse perfil no Inter, né? Nós adotamos nesse caso então, não tinha também o contrato por produtividade. O contrato por produtividade também foi adotado na gurizada? Na gurizada. Exatamente para poder fazer contrato. E aí do guri era o quê? Uma Coca-Cola, um Sony? Não, já ganhava o dinheirinho, já tinha o dinheirinho. Porque eu acho que o fato vem para o Inter, porque o Inter tinha uma base assim, sub-11, sub-12, o Inter criou uma base, uma categoria inferior, assim, mais para baixo, que o Grêmio não tinha ainda, ele acaba vindo para cá. Não, é que eu lembro da discussão, né, porque foi colocado para mim a posição do presidente Albino. Ele entendia que a partir de 16 anos o Grêmio poderia ter jogadores, e antes disso ele terceirizaria. Ele não entendia adequado. Né? E eu, ao contrário, né? Nós defendíamos que nós tínhamos que ter jogadores desde 10 anos, como era sempre, como sempre foi. Falava de centros formadores, pegar a formação no meio, assim, e o Inter fez o contrário. Não, ao contrário. Agora é que tem que botar dinheiro na base para saber o que... Mas o Grêmio seguiu com esse modelo, né? O Grêmio não fez essa ele chegou a ficar um ano, mais ou menos, tendo menos atenção para os meninos de 13, 14 anos. Depois ele retomou. Mas olha como o mundo acontece tanta coisa que a gente esquece desse tipo de coisa. É um pulo do gato fundamental. Sabe? Que coisa maluca, né? Porque é aí que começa a aparecer os caras da base do Inter, Não, né? porque aí muda todo o cenário brasileiro de formação, venda, contrato, né? E o trabalho que nós começamos lá em 96, eu era o diretor, depois ele teve continuidade com Paulo Rogério Moretti e teve continuidade com o Fernando Miranda, com o professor Medina. Foi fundamental. O professor Medina é um profissional muito habilitado até hoje a desenvolvimento de atletas. E naquela época ele implantou, ele melhorou o sistema que nós tínhamos adotado originalmente, Paulo Rogério também,
e depois nós demos sequência, sempre melhorando. E essa foi a grande vantagem que houve para a categoria de base do Inter.